Olá, professor Aldemir, colegas de turma e todos que forem assistir o meu vídeo. Hoje trarei o modelo dinâmico do foguete da EPTA, o Osiris-1. Eu me chamo Estevão Bonadio Augusto Rezende, eu sou da turma 18 da Engenharia Aeronáutica da Universidade Federal de Uberlândia. Para exemplificar o que seria o sistema modelado para a entrega do trabalho final da matéria, esse é o foguete Osiris-1 da equipe EPTA, a qual faço parte. É uma equipe da Federal de Uberlândia mesmo. E esse foi o produto da competição LASC 2021 para apogeu de 1 km com motor sólido. À direita temos o PET do projeto e à esquerda um CAD exemplificado com alguns cortes mostrando a aerodinâmica, aviônica, recuperação, motor, estrutura e a payload do projeto. Então, começando pelo modelo físico do trabalho, temos então à esquerda um desenho do modelo e à direita a exemplificação dele utilizando o CAD e as certas nomenclaturas. Então, teremos a divisão em sistemas massa, mola, amortecedor entre a payload, a recuperação, a aviônica, a propulsão e as aletas. Na forma que a payload será é, modelada como a parte superior e denominada de L, a recuperação abaixo de R, a aviônica de O, propulsão de P e as letras de F, sendo o N o subíndice de cada letra, a primeira, segunda, terceira e quarta letra, ou a enésima letra. Seus movimentos serão totalmente axiais, o L por, a função L por tempo será a mudança, o deslocamento da payload axialmente, o M subíndice L será a massa e o AL o arrasto. Da mesma forma, o R, o MR, AR e conforme. Então, também, já que é um sistema massa-mola amortecedor, temos os K1, C1, K2, C2, K3, C3, sendo o KF e o CF os amortecedores e as molas das aletas. E o E de T será o empuxo da propulsão. Continuando, então, temos a discretização das variáveis de projeto. Então, temos, discretizando na tabela 1 e na tabela 2, tanto as massas, os comprimentos, as rigidezes e os amortecimentos dos movimentos, pensando em movimentos axiais do foguete. Na tabela 1 temos as massas e comprimentos utilizados, de forma que a massa original do projeto em gramas é a primeira linha, e a segunda linha será a massa em escala do projeto. A escala é feita de forma que a massa total do foguete seja de 1 kg e o comprimento total seja de 29,7 centímetros, ou, melhor dizendo, a altura de uma folha sulfite A4. Aí com essas variáveis setadas, faremos uma tradução utilizando a equação da mecânica do sólido de solicitação axial pura, K sum de x, vai ser igual a área da seção transversal, que é a área da parede fina, vezes o módulo de Yongue, que, se eu não me engano, é 4e a 11 Pascal, dividido por 10 a quinta, vezes o comprimento em escala. A tabela 2 será o amortecimento das rigidezes, que será o que vamos usar para todo o projeto. De forma que os amortecimentos serão 0,001 por recomendação do professor. Aí, diretamente para o modelo matemático, utiliza-se o método de Lagrange, ou seja, precisamos calcular então o lagrangiano e os esforços generalizados. Em 2 temos o lagrangiano, T e V, para as forças potenciais e cinéticas do modelo, e abaixo os esforços generalizados. Observação feita para o modelo matemático, por enquanto, é que estamos omitindo as forças externas, por exemplo, a força de propulsão e as forças de arrasto. Então, após aplicar as equações de Lagrange, nós teremos o sistema de equações abaixo em 7,
6 sendo a equação de Lagrange, com Lagrange. O LROP e os FNs estão escritos aqui. E juntando tudo, teremos a forma matricial do modelo, reintroduzindo também os esforços externos aqui abaixo. Então temos a matriz de massas, a matriz de amortecimento, a matriz de rigidez e a igualdade com os esforços externos. Com o modelo matemático definido, é feita então uma análise de equacionamento de alto vetor e alto valor, da forma que utilizamos as equações 9 e 10. Determinante da matriz K menos o ômega ao quadrado vezes a matriz das massas. Tem que ser necessariamente igual a zero. Então, podemos introduzir o φ, que é a matriz de vibração, e a multiplicação pela esquerda e pela esquerda sendo o transposto da matriz das massas, das rigidezes e dos amortecimentos. Onde Mzão M é a matriz modal das massas, da rigidez e do amortecimento, respectivamente. As matrizes encontradas, então, em 11, 12 e 13, temos que a matriz modal de massa é a identidade 8 por 8, o Km é essa, na 12, multiplicado em 10 a quarta, a dos amortecimentos é a da 13. Então, com os valores agora conhecidos, podemos solucionar o problema de alto vetor e alto valor, trazendo então as frequências naturais e o Xi. De forma que a frequência em Hz e em radianos por segundo estão descritas na coluna 1 e 2, e o Xi é vezes 10 a menos 5 na coluna 3. Sendo o range de frequências de 5 a 30 Hz e resolução de 0,025 Hz. Análise do modelo, então, para a FRF, nós fazemos a criação das FRFs do sistema utilizando a equação 3.34 da apostila do professor. É a forma complexa. E para simplicidade, em vez de plotar as 64 FRFs, será mantida a FRF HB1 na seção X, de forma que a payload sempre será a seção de estudo. Então a resposta da seção X do foguete será a variável do projeto. O exemplo será demonstrado no relatório. Aqui então temos as FRFs da aquisição em 1, aplicação e força em 1, e respectivamente A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Sendo também o diagrama de Bode representado aqui, com a comparação. Nota-se a diferença entre as FRFs, uma utilizando a soma dos absolutos e outro o absoluto das somas. Para o diagrama de Bode, assim fica mais fácil exemplificado as mudanças nos passos, e nas fases. Perdão. E então, em 16, temos também só a exemplificação da FRF da HB14 para todos os modos plotados, o modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e também o modo total, com seus picos e respectivo ordem de magnitude. Então, passando para os modos de vibrar, do problema de alto valor, a matriz φ é calculada abaixo, ou seja, em 16 temos a matriz, e o exemplo será demonstrado novamente no relatório. Temos o modo de vibrar primeiro modo de vibrar, sendo em preto e branco a referência estática, onde não haverá alterações, e o modo de vibrar em vermelho e azul, amplitude de vibração, nesse caso do primeiro modo de vibrar, é 1 para todos os pontos. Aí temos o segundo modo de vibrar, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Com o modelo original, então, descrito em todos os aspectos da matéria, temos o estudo de caso. O estudo de caso, após a conclusão da análise do modelo, é feito de tal forma que o professor mude tanto as rigidezes e os amortecimentos, de forma que ele só traz os resultados das FRFs para os alunos e os alunos terão que encontrar os valores alterados de rigidez e amortecimento. No caso, pegando da tabela passada, o K e o C nós não conhecemos, mas as FRFs nós conhecemos.
No caso, utilizando o erro relativo entre as FRFs de estudo, ou a experimental, e a FRF do modelo ajustado, no caso, direto do DE, que é o Differential Evolution Algorithm, é feita então a otimização por chute dos valores, tanto de rigidez e amortecimento. Após encontrar uma função objective ou FO mais próxima de zero possível, a gente consegue aproximar os valores. Exemplificando abaixo como que é feito o DE, que será passado pelo professor. Temos a inicialização dos chutes, a mutação dos tanto amortecimento quanto rigidez, o crossover entre os chutes, a seleção, ou seja, o cálculo da FO, e novamente iterativamente até chegar numa FO menor possível. Com as FRFs em mão, notou-se então a necessidade de certas mudanças. A otimização então será dividida em duas etapas, uma a qual a rigidez será otimizada através das frequências naturais e outra a qual as rigidezes e os amortecimentos serão ambos otimizados através das FRFs. Essa mudança de 0 a 40 Hz foi dada pois um pico que foi repassado pelo professor estava acima de 30 Hz e o 0 Hz foi colocado por facilidade de utilização e manipulação do código. A análise prévia demonstrou que tanto os amortecimentos quanto as rigidezes foram alterados. Isso digo por quê? Porque à esquerda temos a FRF H14 experimental e à direita a 14 original. Só fazendo a mudança de 0 a 40 Hz da original, nós conseguimos ver a mudança tanto na suavidade dos picos, quanto horizontalmente na frequência dos picos. Então, nota-se que as rigidezes e os amortecimentos foram mudados. Então, para a primeira parte da otimização, é a otimização das frequências. Então, utilizando a rotina do Differential Evolution do professor, é alterado o eval objective para que a equação de número 19, ou a FO da frequência, seja a soma entre as normas da diferença entre a frequência experimental e a frequência de chute, dividido pela norma da frequência experimental, sendo as frequências experimentais retiradas diretamente da tabela 4, quais foram obtidas fazendo só o estudo da FRF experimental da esquerda. Então, utilizando os dados de entrada a seguir, sendo x igual a k1, k2, k3, kf, c1, c2, c3, cf, temos o x mínimo e o x máximo do DE para um número de população de 100 e uma iteração máxima de 400. Após rodar a rotina, conseguimos um dado de saída com uma functional objective de 0,00015, que é um ótimo resultado. Então a tabela 5 traz o amortecimento e rigidez otimizada pela frequência. Aí com isso, visualmente fica nítido, né, que os picos se encontram iguais, nas mesmas frequências, tanto experimental, tanto o resultado do DE. Nota-se que os picos não têm a mesma amplitude, mas isso é na segunda parte de otimização, pois agora já temos as frequências, então agora é só mexer com as amplitudes. Agora, para a segunda otimização, a das FRFs, nós mudamos somente a função objetivo, o qual é a função 20 agora, a equação 20, perdão, que é FO, FRF, que seria a soma de 1 a 8 da norma da diferença entre a FRF experimental e a FRF do chute do DE, dividido pela norma da FRF experimental. Os dados de entrada foram dados como iguais, o x, xv mínimo e xv máximo, os seguintes, número de população 1000 e iteração de 100. Esse xvmin e xvmax é dado após vários chutes e rodar os códigos várias vezes, né? Temos o primeiro chute, que veio diretamente da frequência, primeiro chute depois de rodar a otimização da FRF, o segundo, o terceiro, o quarto, até um chute arbitrário que providenciou resultados muito bons. No caso, após rodar, a FO obtida foi de 0,0038. Então, a tabela 6 mostra os amortecimentos e rigidez otimizados pela FRF. No caso, esse é o amortecimento e as rigidezes
finais do projeto, que é o chute que eu dou que o professor mudou no código. É, para a exemplificação das FRFs otimizadas, o exemplo será demonstrado no relatório novamente, da força de resposta 1 na aplicada em 1, HB11, com o resultado experimental e o resultado do DE. É notável que visualmente os valores estão muito próximos, tanto da 3, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7 e da 8. Então, novamente, temos o diagrama de Bold e a FRF de aquisição 1 e 4 e todos os seus modos. Também fez o cálculo dos erros relativos. Então, para o resultado do DE do data M, temos a região da frequência do HB14 da frequência 2. O seu erro relativo estava na casa de 0, na ordem de 0,1, então foi muito próximo. A região da frequência HB14/3, um erro até 6%, região 144, um erro também perto de 6%, e região HB145, 146 e 147, que seriam as primeiras três aletas, apresentaram um erro relativo até que alto. Isso não fará muita diferença, pois a ordem de grandeza do módulo m por n é muito baixa, 10 a menos 34. E para a última aleta é 10 a menos 4, só que seu erro foi relativamente grande. O chute dessa resposta é que o pico não foi muito bem pego pela diferença das frequências, pela resolução. Diminuindo a resolução, às vezes conseguimos pegar o pico e otimizar melhor a função. Agora voltando, então. Para os modos de vibrar da matriz ajustada, nós temos que o φ da matriz ajustada é essa, na equação 21, e seus modos de vibrar serão demonstrados aqui. O primeiro modo de vibrar é bem parecido com o original. O segundo modo, o terceiro modo, vários são bem parecidos. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Apesar de bem parecidos alguns, há sim diferenças entre o φ da original e do modelo ajustado. Mais especificamente, na última linha e quinta coluna, esse valor era zero no φ original. E para a conclusão, então, e ideias futuras do projeto, nós temos que o estudo do modelo matemático do foguete Osiris-1 foi um sucesso. Os valores encontrados, o erro relativo entre o estudo de caso e as FRFs aparentam estarem de acordo com a resposta física do modelo. A divisão das rigidezes por 10 a quinta faz uma diferença entre o projeto real e o projeto modelo matemático e físico, descritos no relatório acima. Mas, em suma, os resultados foram muito satisfatórios. E como ideias futuras, tem-se a pesquisa se há necessidade da simetria entre a coluna 5, 6, 7 e 8, ou seja, as aletas da matriz φ. Se elas necessariamente precisam ser iguais, ou se não há diferença, ou se há uma explicação física delas realmente serem diferentes. Confirmar se o pico das aletas 5, 6 e 7 são de fato da ordem de 10 a menos 23 metronewton, ou isso é um artefato matemático ou algum problema em algum dos passos. E por último, a criação da matriz modal do amortecimento, fazendo ela ser diagonal, utilizando, por exemplo, o método de Rayleigh para, às vezes, conseguir certas mudanças e melhorias no código, podendo até serem beneficiais para as duas ideias futuras acima. Se não, muito obrigado, professor, pela paciência e colegas. Eventuais dúvidas, se quiserem, deixem um comentário abaixo. E na descrição do vídeo aqui abaixo vai ter já o link do relatório. E aqui à direita temos então o troféu do segundo lugar da nossa equipe. Muito obrigado.